Oi, o Censor está começando agora. E hoje vamos fazer um programa diferente, que vamos debater aqui nesse programa a política de internação dos doentes mentais no Brasil. O psiquiatra Leonardo Palmeira admite que após a lei que mudou o conceito de tratamento de doença mental no Brasil, houve uma redução muito significativa do número de vagas para as famílias internarem seus doentes mentais. O poeta Ferreira Goulart sabe bem do problema. Ele tem 2 filhos esquizofrênicos, escreveu artigos para jornais criticando a falta de vagas para os casos de internação psiquiátrica, um problema que ele reconhece e todos reconhecem que afeta muito mais ainda as famílias de pouca renda, carentes, sem recursos. O pintor Vittorio Gueno tem uma filha esquizofrênica que ele mantém numa clínica particular há 30 anos. Nesses anos todos, o Vittorio tem praticamente trabalhado para sustentar essa internação da filha na clínica. Ele diz que é quase impossível para uma família de classe média manter uma pessoa nessas condições. O deputado federal Gustavo Bonou, que também é médico, considera urgente rever a política de saúde mental do Brasil. A lei antimanicomial extinguiu cerca de 120 mil leitos em hospitais psiquiátricos. E essa discussão que a gente quer ter, essa foi a melhor medida? Ele tem estudado muito, o deputado Germano Bonou tem estudado muito essa lei e nós vamos começar conversando com ele. É claro que para a realização desse programa nós contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax e por e-mails. Até por isso a gente não fez pergunta hoje, para deixar vocês escutarem os argumentos e perguntarem e opinarem à vontade, ok? Eu começo conversando com o deputado Bonou exatamente sobre isso. Como é que era antes, como é que é essa lei que está em vigor agora e qual é a sua proposta, já que o senhor tem estudado profundamente? Essa questão da saúde mental, ela começa nos anos 80, embora tenha questões anteriores, mas vamos marcar bem a luta antimanicomial no país. Ela começa com uma lei do Paulo Delgado, em 1989, faz 20 anos isso. Na exposição de motivos do projeto de lei do deputado Paulo, ele fala da existência de 120 mil leitos psiquiátricos no país. É bom que se distinga algumas coisas, né, antes de falar nisso. Uma, manicômio. Manicômio é prisão, é depósito, é asilo, é sujeira, é imundície. Hospital é uma casa limpa, tem médicos, tem nutricionistas, tem enfermeiras. Ninguém é a favor de manicômio. Todo mundo é contra manicômio. Então, acho que isso aí tem que deixar bem separado. Bom, então a ideia naquele momento era acabar com os manicômios e transformar o sistema de saúde mental do país voltado para a área ambulatorial e em cima de um projeto chamado CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Bem, para que se tenha uma ideia de que nós estamos falando, nestes 20 anos, nós fechamos mais de 80 mil leitos psiquiátricos. Dos 120 mil, agora em julho desse ano, estamos com 35 mil e poucos. Tá? No país. No país. Crescemos o equivalente a uma Argentina, 40 milhões de habitantes. A ideia era abrir leitos psiquiátricos em hospital geral. Abrimos 2.500 leitos. E a ideia também, nós vamos agora implantar os CAPs. O que é o CAPs? É um ambulatório para atender o doente mental. O doente mental vai ao CAPS e é atendido no CAPS. Então, a primeira coisa que a gente pensa é uma instituição especializada de retaguarda do programa de saúde da família, dos postos de saúde, dos ambulatórios da medicina em geral. Logo, tem que ter psiquiatra. Dos 1.400 CAPs que tem no país, 600 CAPs, 660, não tem psiquiatra. Não é que não tenha porque não existe. Não tem porque há uma portaria do Ministério da Saúde que diz que os CAPs tipo 1 não tem psiquiatra. Pode ser um médico treinado em saúde mental. Lembro, é uma instituição para atender o doente mental, é transtorno mental grave, não tem psiquiatra. Dos CAPs, o melhor é o tipo 3. Do tipo 3, que tem 2 psiquiatras e atende 24 horas por dia, 7 dias na semana, é um ambulatório para cidades, para ter de retaguarda dos postos de saúde. 20 anos depois de que essa política vem sendo implementada no país, tem 16 estados que não tem nenhum. Não é que não tenha um, não tem nenhum CAPS tipo 3.
CAPS-AD, CAPS-álcool para atender o paciente drogado. Quantos existe no país? Uns 150. Quantos estados não tem nenhum? Tem 2 estados que não tem nenhum. O CAPS infantil, quantos estados tem no país que não tem nenhum? Tem 6 estados que não tem nenhum. Então, a base da política de saúde mental do país está em cima de um sistema que é o CAPS, que deveria atender. Bom, aí o Vitório Gueno lembra bem do Hospital Psiquiátrico São Pedro, era um grande hospital em Porto Alegre, há anos atrás. Em 1972, 73, tinha 5.500 pacientes. Hoje tem 140. A pergunta é, aonde estão os doentes mentais? Bem, então vem a pergunta, o governo, não é este governo, essa crítica não se faz ao governo atual, essa política é de 20 anos. Portanto, não vamos limitar, não, é o governo Lula não, é a política de Estado, não é a política do governo atual. Sou um deputado de oposição, mas quero deixar bem claro, não há crítica ao presidente Lula em relação a isso. Se criou um programa chamado Residência Terapêutica, em que esses pacientes que estariam no Hospital São Pedro e que precisariam um apoio, uma moradia, sairiam dos hospitais tipo São Pedro, os manicômios, e iriam para uma residência. E em cada residência teriam 8 pacientes com uma supervisão. No papel é belíssimo, né? E ainda teria, junto com o programa da residência terapêutica, teria um outro chamado De Volta para Casa, em que há uma mesada, uma espécie de um subsídio por paciente em torno de 300 e poucos reais, quase 400 reais. Bem, se somarmos os beneficiários do programa De Volta para Casa com o programa de residência terapêutica, no país não tem 6 mil. No país. Em 2009, em 1972, em um hospital do país, tinha 5.500 pacientes. Aí diz assim, não, o negócio é abrir leito em hospital geral. Se abriu 2.500 em 20 anos, 2.500. Por que não se abre leito em hospital geral? Porque quando se fala em abrir um leito psiquiátrico em hospital geral, não é como na minha terra, tem um hospitalzinho pequeno e lá não vamos botar um leito psiquiátrico. Não, o paciente psiquiátrico tem que ter cuidados especiais da arquitetura, do serviço de enfermagem, do serviço de nutrição, do serviço de limpeza. Não se pode deixar uma faca em cima de uma mesa, as janelas não podem ficar com um vidro em determinada situação. Então, os hospitais, com o que se paga, não abrem. Então, nós temos 2.500. Bem, Leda, imagina isso tudo e agora pensa o seguinte, o que está acontecendo na nossa sociedade nesses últimos 15 anos em termos de doença mental? Uma epidemia de drogas, de crack. Quem é que deveria atender às drogas? Quem que deveria estar voltado para isso? O sistema de saúde do país. Como o sistema de saúde do país fecha leito psiquiátrico, como o drogado precisa de leito psiquiátrico, há um paradoxo. Então, quem assumiu isso foi a sociedade, através da Igreja Evangélica, da Igreja Católica, dos judeus, da sociedade beneficente. E hoje estão espalhados, só no nosso estado, Gueno, só no nosso estado, tem 160 comunidades terapêuticas, fazendas, lugares onde as pessoas... Só no Rio Grande do Sul. A Secretaria Nacional sobre Drogas do Governo Federal tem listada no país 600 dessas comunidades. O pessoal do Padre Haroldo, que é que cuida também de comunidade terapêutica em Campinas, calcula 2.000 comunidades terapêuticas no país. O Frei Hans de Guaratinguetá tem, dentro do sistema dele para atender drogado, 42 comunidades terapêuticas. Bem, no Rio Grande do Sul, estou falando demais, tinha que deixar os outros falar daqui a pouco, né? Veja, só no Rio Grande do Sul estão hoje internados quase 5.000 pessoas em comunidades terapêuticas sem apoio do governo, quer seja do Estado, da União ou do município. Para o governo, nos 3 níveis de governo, a questão, na área de saúde, a questão dos drogados não é com eles. A política de saúde em relação às drogas é a política da avestruz. Lógico, tu vai encontrar um prefeito em algum lugar que faz um bom programa, um secretário de Estado que em algum lugar faz algum... Agora, se for seguir a política de saúde mental do país, não dá apoio nenhum ao pessoal drogado.